Olá, gente, tudo bem? Vamos aumentar um pouquinho o nosso conhecimento sobre as substâncias, ácidos, bases e sais, examinando hoje a condutividade elétrica das soluções. Vamos começar examinando uma situação bastante simples. Você vai colocar um polo negativo e um polo positivo do outro lado. Entre o polo negativo e o polo positivo, existe um campo elétrico. Tá bom. No meio entre esses dois polos, você vai colocar uma carga elétrica negativa. O que vai acontecer? Essa carga elétrica vai se movimentar em direção ao polo positivo, porque positivo atrai negativo. Para esse percurso realizado por essa carga negativa, nós dizemos que está passando uma corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que um conjunto de cargas, sejam elas positivas ou negativas, que se encaminham numa certa direção. Então, agora está passando uma corrente elétrica entre os dois polos, o positivo e o negativo. Fácil, né? Agora, como é que se obtém um polo positivo e um polo negativo? É muito simples. Você vai pegar uma bateria de automóvel, ou pode ser uma pilha. Nessa bateria, já existe um polo positivo e um polo negativo. Aí você vai pegar um fio, vai ligar no polo negativo. Esse fio nada mais é do que a extensão do polo negativo, está ligado no polo negativo. E um outro fio você vai ligar no polo positivo. Então você agora tem uma extensão do polo positivo. Então, o polo negativo nada mais é, baseado nesse desenho, a extensão do polo negativo da bateria. E o polo positivo é a extensão do polo positivo da bateria. Agora, cuidadosamente, sem deixar encostar o polo negativo no polo positivo, ou seja, sem encostar esses dois fios, você vai colocar um polo negativo mergulhado em água. E o polo positivo, o outro fio, você mergulha também na água. Beleza? Aí eu pergunto, vai passar corrente elétrica? Bom, pode ser que passe, mas você vai observar, não acontece nada, não há passagem de corrente elétrica. Conclusão, água pura não conduz corrente elétrica. Isso significa que na água pura você não vai encontrar partículas carregadas eletricamente, nem partículas positivas, nem partículas negativas. Então, como é que a gente vai obter as cargas elétricas em água? Bom, adicionando-se um ácido, uma base ou um sal, obtém-se cargas elétricas em solução. Vamos supor que você tenha colocado ácido clorídrico. Nós hoje já sabemos que o ácido clorídrico se divide em íons H+, e íons Cl- em água. Então, as cargas elétricas aparecem pela dissociação iônica de certas substâncias, de ácidos, de bases e de sais. Então, na hora que você colocou o ácido clorídrico, o ácido sofreu uma ionização, ele se dividiu e surgiram então as cargas positivas e negativas. Beleza. Mas como é que você tem certeza que está passando corrente elétrica? Para a gente ter certeza que está passando corrente elétrica, a gente coloca uma lâmpada acoplada a um fio e se estiver passando corrente elétrica, essa lâmpada vai acender. Bem, é mais ou menos isso que acontece, por exemplo, no seu automóvel. Você liga o rádio do automóvel, como é que você sabe que ele está ligado? Bom, vamos supor que seja bem baixinho, você não está ouvindo nada. Provavelmente tem uma lâmpadazinha pequenininha lá, ou vermelha, ou azul, ou verde, que indica que está ligado aquele rádio, aquele equipamento. Então, é muito comum a gente utilizar uma pequena lâmpada para mostrar que ali está passando corrente elétrica. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai acoplar uma lâmpada ao fio. Na hora que começar a passar corrente elétrica, essa lâmpada ela vai acender. Foi o químico sueco Arrhenius que apresentou as primeiras soluções que conduziam corrente elétrica. Essas soluções eram chamadas soluções eletrolíticas e cada partícula dessa recebia o nome de eletrólito. O eletrólito quer dizer pedaços que conduzem corrente elétrica. Bom, então uma solução eletrolítica é uma solução que contém partículas carregadas eletricamente, que hoje nós chamamos de íons.
E agora vamos chegar a algumas conclusões importantes. Primeiro, água pura não conduz corrente elétrica. Logo, ela não tem íons dissolvidos. Hoje a gente já sabe que existe uma pequena ionização da própria água. A própria molécula de água se divide em H+, e OH-, mas é em concentrações tão pequenas, que é praticamente imperceptível a corrente elétrica que pode ser produzida. Bem, então quer dizer que a água não conduz corrente elétrica. Bem, é assim que a gente deve encarar. Agora, quais são as substâncias que conduzem corrente elétrica em solução? Todas aquelas substâncias que se transformam em íons, ou seja, ácidos, bases e sais. Tá certo? Então, os ácidos sofrem ionização, vão produzir íons, logo vai conduzir corrente elétrica. As bases também já são compostos iônicos que se dissolvem em água, separando os íons positivos e negativos, como os sais também, que já são compostos iônicos. Agora, nós já sabemos que algumas substâncias conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Conduzia corrente elétrica, só que o brilho da lâmpada era fraquinho para algumas substâncias e outras substâncias, quando colocadas em água, o brilho da lâmpada era mais forte. Mas isso depende da quantidade de íons presentes. Então, quanto mais íons forem encontrados dentro da solução, mais facilmente a corrente se estabelece, o circuito é fechado. Então, quanto maior o brilho, maior a quantidade de íons. E daí? Bom, daí é o seguinte, se você tiver dois ácidos, por exemplo, de mesma concentração, quer dizer, se você colocar, por exemplo, 0,2 mol de um ácido e 0,2 mol do outro ácido, mas um vai brilhar mais que o outro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um dos ácidos, mesmo que tenha sido colocado na mesma concentração, pode ter sofrido uma ionização mais completa em relação ao outro que deu um brilho menor. Quer dizer que a lâmpada acendeu, mas com um brilho mais fraco. Logicamente, a conclusão que a gente chega é a seguinte: quanto mais forte é o ácido ou a base, quer dizer que mais íons você vai encontrar em solução. Logo, a solução deve conduzir melhor a corrente elétrica. Daí, o brilho da lâmpada serve para indicar se o ácido é mais forte ou mais fraco, tá bom? Vamos resolver o primeiro exercício, o exemplo 1. Este exercício caiu na FUVEST, que é um vestibular bastante concorrido. Então vejamos o que a FUVEST apresentou. Ele fala assim: as figuras representam de maneira simplificada as soluções aquosas de três ácidos, HA, HB e HC. Veja bem que ele não disse qual era a fórmula do HA, do HB e do HC, mas falou genericamente. Então são três ácidos de mesma concentração. Todos eles foram colocados na mesma concentração. Por exemplo, 0,1 mol por litro de A, de B e de C. Tá bom. As moléculas de água não estão representadas. Então, nessa figurinha estão representados apenas as moléculas, onde você vai ver dois átomos grudados, e os íons, onde você vai ver cada partícula separada. Então, tem íon negativo, tem íon positivo. O positivo é o H+, certo? Então, todos eles foram colocados na mesma concentração, ou seja, tem a mesma quantidade de moléculas por litro, por exemplo. Agora, você examina os desenhos e vai notar que, numa das soluções, existem muitos íons, muitas cargas positivas e negativas, separadas livremente. E, num outro quadrinho, isto é, uma outra solução, existe baixa quantidade de partículas positivas e negativas. Agora, vamos ver o que o enunciado vai nos informar. Fala assim, considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos, o HA, o HB e o HC. Então ele fala assim: primeiro, o HB é o ácido mais forte do que HA e HC. 2. A solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração HC, do ácido HC. E 3. Uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração DHB. Pergunta-se: quais são as afirmações que estão corretas? É isso que ele quer saber.
Então, 1 apenas, 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, 1 e 3 apenas, ou 1, 2 e 3. Então, vamos lá? Para você responder com segurança, você deve saber o seguinte: quanto maior a concentração de íons formados em relação ao número de moléculas que permanecem inteiras, maior vai ser a força. Quer dizer, se você colocou uma certa quantidade de moléculas e você obteve muitos íons, esse ácido deve ser um ácido forte. Logo, quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Se vai ter mais íons livres na solução, então a condutibilidade vai ser melhor. Então, maior vai ser a força, maior vai ser a condutibilidade elétrica. Mas o que acontece com o pH? O pH é uma medida de acidez, é uma escala de acidez. Quanto mais baixo o pH, mais ionizado está o ácido e, portanto, mais forte ele é. Então, quanto mais baixo o pH, quer dizer que mais ionizado deve estar o ácido. Muito bem, então a primeira afirmação está certa, porque ele diz o seguinte: Hb é o ácido mais forte. Você pode observar que o desenho mostra uma grande quantidade de partículas positivas e negativas. Estão todos os íons separados, não tem molécula inteira, quer dizer que o grau de ionização é elevadíssimo. Nesse caso, é igual a 100%. Então a primeira afirmação está correta. 2. A segunda afirmação fala assim: uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração do HC. Essa é a afirmação. Isso está certo. Você vai observar o quadrinho do HA, você já vai ver muitos íons. E já do HC, você vai ver poucos íons. Então, HA conduz melhor a corrente elétrica do que HC. E a terceira afirmação fala assim: uma solução aquosa de HC deve apresentar o pH maior. pH maior quer dizer que tem pouco H+. Se o ácido HC é o que apresenta menos íons H+, por litro, então quer dizer que vai ter o maior pH. pH é o seguinte: quanto mais baixo, mais ácido. Quanto mais alto, menos ácido é aquela solução. Então a terceira afirmação também está certa. Por isso a resposta então vai ser letra E. Agora, para finalizar, vamos fazer um resumo do que foi apresentado hoje para vocês. Então, quem é que pode conduzir corrente elétrica? Primeiro, substâncias iônicas fundidas. Por exemplo, se você tiver sal de cozinha, NaCl, que você come todo dia, você já viu aqueles cristalzinhos do sal. Se você aquecer até derreter, bom, os íons já estão presentes. Então, se os íons já estão presentes, se você derretê-los, se você fundir aquele sal, ele vai conduzir corrente elétrica. Então, conduz corrente elétrica substância iônica fundida, como os sais e a maioria das bases. Agora, em solução, quais são as substâncias que, dissolvidas em água, podem conduzir corrente elétrica? São os sais, os ácidos e as bases. Em água, eles sofrem a dissociação iônica, eles se separam, os íons se separam, então todos eles podem conduzir corrente elétrica. Ácidos, bases e sais. Bom, é bom que vocês saibam o seguinte: quando você pega um ácido e coloca em água, como é o caso do ácido clorídrico, há uma reação com a água e forma-se o íon H3O+, que é chamado de íon hidrônio ou hidroxônio. Mas por uma questão de simplificação, a gente escreve apenas H+, mas na realidade a espécie química é H3O+, o íon positivo, tá certo? Tem uma substância importantíssima, que é o NH3, ela é uma base, e ela captura o hidrogênio da água. Ela captura o hidrogênio da água e vai formar amônio, NH4+, e grupo OH-. Então, a amônia, o NH3, colocado em água, conduz corrente elétrica. Agora, quem não conduz corrente elétrica? Bom, quem não conduz? Todas as substâncias moleculares puras. Substância molecular, aquela que não é formada de íons, só tem ligação covalente. Por exemplo, CO2. O CO2 não conduz corrente elétrica, seja no estado sólido, líquido ou gasoso. Um outro exemplo, CH3OH, isso se chama metanol. Esse é um álcool, ele é líquido à temperatura ambiente. E o metanol não conduz corrente elétrica, ele não é formado de íons. Outro exemplo, o iodo I2, ele é sólido, o iodo é sólido à temperatura ambiente.
E ele não conduz corrente elétrica porque o iodo não é formado de íons. E tem substância que se dissolve em água e não conduz. Qual é o caso que você tem que guardar de qualquer jeito? É o açúcar. Açúcar é uma substância molecular que se dissolve muito bem na água, mas não sofre nenhuma dissociação iônica. Então, ele é bem solúvel, mas não conduz corrente elétrica. Antes da gente começar a fazer os exercícios, vamos dar uma olhadinha numa pequena experiência que foi filmada no canal do YouTube chamado Manual do Mundo, onde a gente vai ver o efeito da concentração do sal na água, observando que a corrente elétrica é aumentada pela adição do sal, e você vai observar também que o brilho da lâmpada aumenta conforme aumenta a concentração dos íons na solução. A eletricidade consegue ou não consegue passar pela água? Fica até o fim que a resposta não é tão simples. Se a água for extremamente pura, ela não conduz a eletricidade. Olha só, a eletricidade está passando por aqui. Então se eu colocar isso na água extremamente pura, se a água tiver sal, é outra história. O sal, ele vai se ionizar. O que significa? O sódio vai se separar do cloro e a gente vai ter sódio positivo, cloro negativo. Aí a água vai começar a transmitir eletricidade. Então eu montei um esquema aqui que eu não preciso colocar a mão nos fios e eu consigo jogar o sal na água. Olha o sal dissolvendo na água. A luz está ficando mais forte. Vale aquela inscrição no Manual do Mundo ou não vale?